E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, a esse respeito, eis que para junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, nessa última sexta, nesse último final de semana, houve a Páscoa. No calendário que nós vivemos atualmente, a Páscoa celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Só que no calendário judaico, por exemplo, eles vão comemorar isso somente nessa sexta-feira. Por que eu quis trazer essa palavra hoje? É porque muitas das pessoas celebram a Páscoa muito mais pela morte do que pela ressurreição. Eu comecei a analisar esses últimos dias e realmente reparei nisso. No Natal celebram o nascimento, na Páscoa celebram a morte, mas as pessoas esquecem que Jesus, ele é o Jesus o ressurreto. Esquecem que Jesus, ele tinha que ser entregue nas mãos de pecadores como eu, como você, e ao terceiro dia ressuscitaria. Eu estava vendo um vídeo do Vitor Azevedo hoje, uma pregação dele, e eu achei muito interessante porque ele falou que a morte era para salvar a gente dos nossos pecados e a ressurreição dele era para nos justificar diante de Deus. E é exatamente isso que ele falou que eu penso, porque muitas das pessoas só celebram muito a morte. Nossa, Jesus morreu, ele sofreu, ele passou por todas aquelas dores, isso é verdade. Nós temos que nos compadecer daquela dor, daquele sofrimento que Jesus passou. Mas a gente se esquece que Jesus, ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, mas ele ressuscitou para nos dar justificação. Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. O Vitor Azevedo até falou que se Jesus não ressuscitasse, nós seríamos salvos, porque a morte foi para a nossa salvação, mas a ressurreição de Cristo foi para a nossa justificação. E muitas das vezes queremos nos justificar diante dos homens e diante de Deus sobre todos os atos que nós cometemos, e esquecemos que quem nos justifica é o próprio Cristo. Às vezes não damos valor à ressurreição dele porque queremos nos justificar o tempo todo e esquecemos que a justificação vem do próprio ressurreto Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor em Isaías 53 fala que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e sobre todo o seu corpo levou as nossas dores. No próprio livro de Isaías também fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí fala também que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Em hora nenhuma ele reclamou. E se nós formos analisar as passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos dos discípulos de Jesus falando sobre a morte de Jesus, realmente ele não reclamou de absolutamente nada. Muito pelo contrário, quando estava naquela cruz ele ainda falou: Senhor, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, porque é necessário que eu morra para que eles possam ter vida eterna. Celebramos a Páscoa pela morte, mas temos que celebrar também pela ressurreição, porque também teve um propósito. E glorificamos a Deus por todos os atos que Jesus fez aqui na terra, porque em nada ele pecou. Ele mostrou que há vida e santidade com Cristo, sim, há vida e santidade com Deus, sim. E se nós quisermos ter uma vida santa, nós podemos, porque nós já somos justificados por ele. Será que muitas das vezes nos esquecemos de que Jesus, ele veio para essa terra com um propósito? Será que muitas das vezes não nos esquecemos que Jesus, ele não somente Deus Pai, mas também Deus Filho, nos amou para que pudesse nos dar vida e justificação? Não vamos nos esquecer que Jesus, ele fez tudo isso com um propósito, porque era necessário que o Filho do Homem fosse levado e colocado diante de homens pecadores e morto diante de homens pecadores, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Ei, Jesus está vivo.
Jesus, ele está vivo, vamos nos gloriar, porque Jesus, ele vive. E agora vamos fazer a nossa parte, porque ele falou, fique em Jerusalém, fica aqui em Israel, até que do alto céu seja dado o Espírito Santo de Deus. Em Atos 2 se cumpriu também, porque estavam todos reunidos e veio como um vento impetuoso e eles começaram a falar línguas estrangeiras, línguas estranhas, como se fosse de língua de fogo. Ei, Jesus vive, ele morreu e ressuscitou com um propósito. Ele não desistiu de mim, nem não desistiu de você. Agora cabe nós não desistirmos dele, não desistirmos da nossa salvação, não desistirmos do céu, não desistirmos de morar com ele e não desistirmos de ganhar almas. Que Deus possa continuar nos abençoando. Se você gostou, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal e até a próxima.